Se você tem mais de 60 anos e está sentindo coceira nessas 4 partes do seu corpo, é um sinal de alerta de que algo muito maior pode estar acontecendo. Alguma vez você já teve uma coceira que simplesmente não ia embora, e se perguntou se aquilo podia ser mais do que sua pele seca? Conforme os anos passam, nosso corpo encontra formas discretas, mas insistentes, de nos mandar recados. Dores, cansaço, insônia e, sim, até uma simples coceira. Talvez você ou alguém próximo já tenha sentido isso, uma coceira constante em um ponto específico, que insiste em voltar mesmo depois de cremes ou banhos com sabonetes suaves. A maioria ignora. Mas e se eu te dissesse que a localização dessa coceira pode ser uma pista clara de que algo dentro de você não está funcionando como deveria? Hoje você vai descobrir 4 regiões do corpo onde a coceira frequente em idosos pode indicar problemas de saúde ocultos, sérios e muitas vezes silenciosos. Não estamos falando de achismos, esses sinais têm base em estudos clínicos e observações médicas feitas em pessoas com mais de 60 anos. A coceira, nesses casos, não é um incômodo qualquer. Ela pode apontar falhas no fígado, nos rins, no sistema nervoso, na circulação e até mesmo carências nutricionais importantes. Depois de assistir a este vídeo, você vai saber exatamente quais áreas observar, o que elas podem estar querendo dizer, o mais importante, o que fazer para investigar e proteger sua saúde. E fique até o final, porque o 4º sinal costuma ser o mais ignorado, mas é justamente aquele que pode indicar um risco iminente. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você recebe nossas dicas diárias para viver mais, com mais saúde, lucidez e qualidade de vida. Então, vamos ao primeiro sinal. Ele afeta uma região do corpo que às vezes não prestamos muita atenção, mas que pode carregar um alerta vermelho poderoso. A história de Joyce e Elaine vai te mostrar o que a coceira ao redor do peito ou abdômen significam. Joyce ainda adora a cozinha. Mesmo com menos apetite, ela se esforça para montar pratos equilibrados, com frutas, legumes e proteínas. A comida para ela é mais que nutrição, é carinho consigo mesma. Elaine, por outro lado, começou a perder o interesse por comida. As refeições viraram lanches rápidos, um biscoito aqui, uma sopa instantânea ali. Ela se sentia cheia com facilidade. E começou a achar que isso era normal. Mas junto com essa mudança, veio algo incômodo, uma coceira insistente no peito e na barriga. À noite, então, era ainda pior. Ela trocou de sabonete, passou hidratante, até mudou os lençóis. Mas nada resolvia. O que Elaine não imaginava era que aquele incômodo discreto estava longe de ser apenas uma questão de pele. Na verdade, era o corpo dela gritando por socorro de forma silenciosa. É que, conforme envelhecemos, nosso sistema digestivo nem sempre absorve bem os nutrientes. Vitaminas como B12, minerais como magnésio e zinco, além de ácidos graxos essenciais, começam a faltar. Mesmo quando a gente acha que está comendo o suficiente. E sabe onde esse desequilíbrio costuma aparecer primeiro? Exatamente ali, no peito e na barriga. Essas áreas são ricas em terminações nervosas e vasos sanguíneos. Quando o corpo está carente, a pele enfraquece, os sinais nervosos falham e a coceira aparece como sintoma, mas por dentro, o impacto é ainda maior, menos energia, músculos mais fracos, imunidade baixa e até lapsos de memória mais frequentes. Foi só depois de conversar com um nutricionista que Elaine percebeu o que estava acontecendo. Com pequenas mudanças, como adicionar ovos cozidos no café da manhã, um lanche da tarde nutritivo e um bom multivitamínico, a coceira diminuiu e a energia voltou aos poucos. Ela voltou a dormir melhor e até recuperar o gosto por preparar algo leve na cozinha. Se você se identificou com a história da Elaine, saiba que ainda há tempo de virar o jogo caso essa coceira ao redor do peito e abdômen já tiverem aparecido. A boa notícia é que corrigir deficiências nutricionais não precisa ser complicado. Às vezes, seu corpo só está esperando por um pouco mais de cuidado, e você pode começar agora mesmo. E se você achou essa informação útil, espere até ouvir o próximo sinal. Ele aparece numa área ainda mais ignorada, mas que está diretamente ligada ao funcionamento do seu sistema nervoso central. Vamos falar sobre coceira no couro cabeludo e pescoço, e por que ela pode ser um alerta precoce de desequilíbrios profundos que afetam muito mais do que a sua pele. E lembre-se, o 4º sinal é o mais negligenciado, mas também o mais perigoso. Fique com a gente até lá. Pode ser o alerta que vai mudar tudo. Para explicar sobre essa coceira no couro cabeludo e cabeça, vou te apresentar a história de 2 amigos, Leonardo e Rai. Ambos têm 78 anos.
São amigos há décadas. Caminharam juntos pela juventude, dividiram partidas de xadrez na meia-idade, e agora, na terceira idade, compartilham algo ainda mais delicado: o desafio de envelhecer bem. Leonardo sempre teve um jeito calmo. Gosta de cuidar das plantas, faz alongamento ao acordar e escreve pequenos poemas para os netos. Já Raí. Ele anda se sentindo perdido desde que se aposentou. As manhãs são longas, as noites mais ainda. Ele sente um nó no peito que não sabe explicar. E nas últimas semanas, veio uma coceira estranha. Começou na nuca, subiu pelo couro cabeludo. Primeiro leve, agora constante. Raí trocou de shampoo, lavou fronhas, até parou de usar boné. Nada adiantou. E com o tempo, ele começou a notar outra coisa: estava mais impaciente, mais esquecido, mais triste. Algo não estava bem, mas ele ainda não sabia o que. O que Raí não sabia, e o que muita gente também não percebe, é que essa coceira podia ser um sintoma silencioso do cansaço emocional que ele vinha acumulando. Com o tempo, o estresse crônico pode afetar diretamente os nervos mais sensíveis do nosso corpo. E adivinha onde eles se concentram? No couro cabeludo e na nuca. Quando o corpo permanece em alerta constante, o cortisol, que é o hormônio do estresse, sobe. A imunidade cai. E a primeira coisa a gritar por socorro não é o coração. É a pele. É o sono. É a mente. Mas aqui está a parte esperançosa. Rei decidiu mudar pequenas coisas. Começou a caminhar todo dia, desligou o noticiário à noite, voltou a ligar para o irmão nas tardes de domingo. Nada disso resolveu da noite para o dia, mas algo incrível aconteceu. Ele começou a se sentir mais leve. A coceira foi diminuindo. O sono melhorou. E ele redescobriu um pouco de paz. Se você está sentindo esse tipo de desconforto e já descartou causas como alergia ou caspa, talvez o seu corpo esteja tentando conversar com você. E a boa notícia: há jeito. Práticas simples como meditação, respiração profunda, caminhar no sol e cultivar vínculos humanos podem acalmar seu sistema nervoso e aliviar muito mais do que a coceira. Essa história foi bastante importante, mas o que vem a seguir pode te surpreender ainda mais. Porque o próximo sinal pode estar bem no meio das suas costas, aquele lugar que você mal consegue alcançar, mas que talvez esteja tentando te alertar sobre algo muito maior. E se você quer entender o que a coceira nessa região pode estar tentando te dizer sobre sua saúde, continue comigo. Pois vamos conhecer a história de dois Joaquim e Irene. Joaquim tem 74 anos. Sempre foi daqueles que acordam cedo, tomam café coado na hora e cuidam do jardim com dedicação. Seu médico vive dizendo que ele tem saúde de ferro para a idade. Já Irene, com seus 77 anos, passou a maior parte da vida cuidando dos outros. Depois que o marido faleceu, ela se recolheu mais, mas ainda tenta manter certa rotina. Só que nos últimos meses, algo estranho começou a incomodá-la. A coceira nas costas. No começo, ela pensou que fosse o sabão em pó. Depois, achou que podia ser o tecido da blusa ou até o tempo seco. Tentou cremes, banhos com aveia, até passou a usar uma escova com cabo longo para alcançar melhor a área. Mas nada, a coceira voltava. E pior, sempre à noite. O que ela não sabia é que aquele incômodo era muito mais do que parecia. Era o corpo dela tentando falar o que os exames ainda não mostravam. Quando finalmente decidiu comentar isso com sua médica, veio o susto. Os exames revelaram que tanto seus rins quanto seu fígado estavam começando a mostrar sinais de sobrecarga. Nada grave ainda, mas o suficiente para explicar o cansaço que ela vinha sentindo, os tornozelos inchados, a dificuldade para dormir. E, claro, a coceira sem explicação. A boa notícia: ela descobriu a tempo. Mudanças simples fizeram toda a diferença. Ela começou a tomar mais água ao longo do dia, reduziu o sal da comida, passou a caminhar pela manhã e cortou alguns alimentos industrializados. Em poucas semanas, a coceira diminuiu, e junto com ela, aquela sensação constante de que algo estava errado. Se você também está passando por isso, uma coceira nas costas que parece não ter motivo, talvez seu corpo esteja tentando conversar com você. Não ignore. Uma simples consulta médica e um exame de sangue podem ser o primeiro passo para evitar algo maior. E se você achou que isso foi importante, espere só até descobrir o que pode significar aquela coceira insistente na parte inferior das pernas. Não é apenas má circulação. Na verdade, há um motivo pouco falado, mas extremamente perigoso, que pode estar por trás disso, e muita gente só descobre quando já é tarde demais.
Então continue comigo, porque o próximo item da lista pode mudar a forma como você enxerga os pequenos sinais do seu corpo. E para ilustrar o que quero dizer, conheça a história de dois homens que estavam no mesmo barco, mas seguiram rumos diferentes, Antônio e Cláudio, ambos com mais de 80 anos. Antônio, aos 82, ainda fazia questão de levantar cedo, calçar seus tênis e caminhar até a praça, onde cumprimentava os velhos conhecidos e tomava um café. Já Cláudio, de 84, passou a maior parte dos seus dias sentado na poltrona da sala, olhando pela janela. Desde que perdeu a esposa, sua energia parecia ter ido junto com ela. Mas nos últimos meses, Cláudio começou a notar algo estranho, uma coceira contínua nas pernas, principalmente à noite. Começou tímida, como um incômodo bobo. Ele trocou o sabonete, passou hidratante, pensou que fosse o calor. Mas nada ajudava. Aquela coceira parecia vir de dentro. Enquanto isso, Antônio seguia seu ritmo. Mesmo nos dias frios, fazia alongamentos leves, mexia as pernas e evitava longos períodos sentado. Foi só quando Cláudio tropeçou ao se levantar, sentindo as pernas estranhamente fracas, que resolveu investigar. E o que descobriu o assustou. Ele estava com doença arterial periférica, uma condição onde o sangue não chega direito às pernas. A coceira era apenas o primeiro alerta. Se tivesse ignorado por mais tempo, poderia ter enfrentado algo muito mais sério: úlceras, perda de mobilidade, até amputações. Mas aqui vai a parte boa. Cláudio agiu a tempo. Começou fisioterapia leve, caminhadas curtas dentro de casa e passou a manter as pernas elevadas sempre que podia. Também passou a beber mais água e reduzir alimentos ultraprocessados e ricos em sal. Em poucas semanas, notou que a coceira diminuiu e sua energia voltou aos poucos. Se você também sente coceiras insistentes nas pernas, especialmente sem explicação aparente, não ignore. Isso pode ser seu corpo tentando te salvar antes que o pior aconteça. E o melhor? Sempre há tempo de mudar o rumo da sua história. E se você acha que já ouviu de tudo, continue com a gente, porque no próximo vídeo vamos falar sobre como descobrir se você pode chegar até os 100 anos com saúde e vitalidade. Nos vemos lá!